A depressão é um transtorno de humor. Os seus sintomas podem ser psicológicos, como tristeza e sentimentos de culpa, ou podem ser físicos, como perda de apetite e de sono. Em um estado mais grave, o paciente pode até mesmo ter pensamentos suicidas. Um estudo da UFRN usou o chá de ayahuasca para tentar reduzir os sintomas da depressão. Mas será que essa bebida é mais eficaz do que os tratamentos convencionais? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. O termo depressão teria sido usado pela primeira vez em 1680, para designar uma pessoa com desânimo ou perda de interesse. Segundo um dado da Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil mais de 11 milhões de pessoas sofrem com um transtorno. É um dos transtornos de humor, onde você tem como principal sintoma a tristeza ou a falta de prazer, de gosto pelas coisas que antes lhe davam prazer. E isso geralmente vem associado não só a sintomas psicológicos, como sentimento de culpa, como falta de gosto e vontade de fazer as coisas, mas também como sintomas físicos, como alteração de sono, de apetite, dor pelo corpo. E isso também, dependendo do grau de intensidade dos sintomas, podendo vir até com pensamentos de morte e desesperança. Então, um quadro como esse, durando mais de 2 semanas e que não tem uma explicação outra para a sua razão, para a sua origem, é o que a gente chama de depressão maior. Os pesquisadores observaram que pacientes com depressão relatavam melhora nos sintomas depois dos rituais religiosos que utilizavam o chá da ayahuasca, como a barquinha e o santo daime. Faltava saber se a bebida tinha potencial antidepressivo. Os primeiros estudos eles foram feitos em Ribeirão Preto, né, com um grupo menor de pacientes, né, e esses pacientes eles sabiam que iam beber ayahuasca. E os médicos também, os pesquisadores, eles também sabiam que a substância que estava sendo estudada era a ayahuasca. Então, é o que a gente conhece como um ensaio aberto. A partir desses ensaios abertos, observou-se um resultado muito promissor. Então, os pacientes eles apresentavam melhoras já nas primeiras horas após terem bebido a ayahuasca. A gente pegou um grupo de pacientes que tinha depressão, a gente dividiu esse grupo de maneira aleatória, né? Então, metade dos pacientes eles foram destinados para beberem ayahuasca e a outra metade placebo. E nem o paciente sabia, nem os pesquisadores sabiam se aquele paciente ele tinha tomado placebo ou ayahuasca. A ayahuasca é um chá feito a partir de 2 plantas encontradas na floresta amazônica, a chacrona e o cipó, também conhecido como mariri ou jagube. Elas são fervidas, né, por um longo período e aí você tem o que a gente chama de ayahuasca, que é essa decocção, essa bebida preparada a partir dessas 2 plantas. O chá de ayahuasca é bastante utilizado por religiões do norte do Brasil como sacramento. Com efeitos alucinógenos, o uso do chá no Brasil só é permitido para fins religiosos ou de pesquisa. Desde 1988, aqui no Brasil, ela é permitida desde que seja utilizada em contextos religiosos. Então a gente tem o santo daime, a união do vegetal, a barquinha. São algumas religiões, que usam a ayahuasca. A pesquisa realizada na UFRN durou 2 anos e estudou o efeito do chá de ayahuasca em 50 voluntários saudáveis e 29 voluntários com depressão resistente ao tratamento. Esse grupo de pessoas tomava pelo menos 3 medicações diferentes, mas não tinham melhoras nos sintomas da doença. No experimento, os voluntários passavam por exames clínicos e psiquiátricos, e durante o consumo do chá eram avaliados por médicos e psiquiatras. Os resultados mostraram que as pessoas que ingeriram o chá de ayahuasca tiveram uma melhora mais rápida em relação aos sintomas da depressão, comparada àquelas que beberam apenas o placebo. 64% dos pacientes que beberam ayahuasca, eles melhoraram dos sintomas, Eles tiveram o que a gente chama de resposta clínica, que é quando tem uma diminuição de 50% dos sintomas iniciais, enquanto que só 29% dos pacientes que beberam placebo melhoraram. Esses pacientes, então a gente tem que lembrar que eram pacientes que eles já tinham tomado muitos remédios e que eles não tinham uma resposta. E a outra coisa é que a maioria dos antidepressivos que a gente encontra na farmácia, eles demoram em torno de 15 dias para começar a ter o efeito. Então o efeito que a gente encontrou, o efeito foi forte, a gente encontrou com 7 dias. Ou seja, nenhuma medicação atual que vende na farmácia, ela funciona com esse período de tempo tão curto. Então é um efeito antidepressivo rápido que a gente observou.